Mas eu quero dar um chá de abrir-olho em vocês, para aquelas pessoas que não se situaram. Houve uma ruptura democrática no nosso país. A nossa democracia foi golpeada. O governo que emergiu dessa ruptura é um governo golpista que congelou por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Essa casa está privatizando os ativos públicos do país. Ou seja, o Estado é mínimo apenas para as políticas sociais, mas ele é máximo para garantir lucros e privilégios do mercado financeiro e dos mais ricos. Então, antes de vocês fazerem qualquer crítica às pessoas progressistas dessa casa, ou de fazerem generalizações em relação a deputados e deputadas, sem fazer distinção que é fundamental, pensem nisso. Pensem onde estava cada um de vocês quando o golpe de 2016 aconteceu. O que fez cada um de vocês em relação à derrubada do governo Dilma. O que cada um fez para impedir essa tragédia que agora estamos vivendo. Eu digo isso, dar esse chá de abrir-olho, porque construir esse seminário não é fácil. Como disse Eliana Emetério, que eu adoro ouvir falar sempre, esse seminário é um espaço de resistência. Construí-lo não é fácil. Não é fácil, seja do ponto de vista da pluralidade de quem constrói. São muitas vozes sendo ouvidas, são muitas pessoas palpitando para construir esse seminário, e é difícil depois do ponto de vista da aprovação em cada comissão. Articular com cada deputado, em cada comissão requerimento, para aprová-lo. Exige um trabalho muito grande. E se vocês sabem o que é discriminação no espaço da família, no espaço da escola, no espaço de trabalho onde vocês atuam, pensem no que é discriminação no espaço onde eu atuo, que é esse espaço aqui, onde eu sou muitas vezes sozinho. Então, na hora de fazerem as suas críticas, sempre pensem nisso. Nós procuramos pessoas bissexuais, autoproclamadas bissexuais, que viessem aqui falar. Onde é que estão elas? Elas estão no armário. Elas estão no armário porque a gente procurou pessoas bissexuais que falassem de velhice, que falassem de previdência, que falassem de família, que falassem... Mas nós não encontramos. E as pessoas que construíram o seminário, no seu conjunto de relações, contactaram com pessoas que não quiseram se expor aqui. Estar no seminário, dar a cara a tapa, é se expor, é sair do armário, é pôr a cara no sol. Nem todo mundo está preparado para lidar com a homofobia, para os insultos e para a difamação que vem na sequência dos comentários. Então é muito fácil dizer, olha, onde é que está a representação LGBT no seminário LGBT? Olha, ela foi procurada, ela só precisa estar fora do armário, que é a batalha que nós estamos fazendo sempre. Quanto à questão da sigla, é importante dizer que não há um consenso em relação a essa sigla. Há uns que usam LGBTQ, considerando o que, queer, esse espaço da diferença eterna, um espaço aberto, democrático sempre, para a sexodiversidade. Há quem use LGBTI, pensando nos intersexos antigos ou chamados de hermafrodita. Há quem use LGBT, T como transgênero, como o trans, sempre, não só transgênero, transexual, o trans como esse espaço que não é cis, que está trans, que foi para além. Esse espaço é um espaço aberto. Então, desarticula da mesma maneira. Construir esse seminário aqui já é uma desarticulação e já é um enorme espaço de resistência, muito grande. É importante que a comunidade LGBTQ ou LGBTI+, ou LGBT, ou a comunidade sexo-diversa, acompanhe. Entenda quais são os projetos, busque saber quais são os projetos. Eu fiquei, de fato, chocado em parte da população trans ativista não saber que a gente apresentou um projeto aqui que altera a lei de licitação para dar prioridade a empresas que fazem contratos de licitação ou que participam de contratos de licitação com o Estado, de ter como critério de desempate programas de equidade de gênero, ou seja, não só das pessoas transexuais e transgêneros, mas do emprego de mulheres também. Afinal de contas, as mulheres são mais da população, são mais de metade da população do país, e as mulheres ainda são subempregadas, elas também não ocupam a mesma posição no mercado de trabalho, elas não recebem o mesmo salário. A gente aprovou no Dia Internacional da Mulher um projeto de minha autoria que estende o prazo de educação em casa para lactantes e gestantes, para que elas não perdessem o ano letivo e, portanto, não tivessem o seu direito à educação e o seu direito à posição no mercado de trabalho afetado, porque as mulheres ainda sofriam esse problema em relação ao seu direito à educação quando gestantes e quando lactantes.
tendo, portanto, nível de instrução muitas vezes, não estou dizendo que sempre, porque, ao contrário, o último censo mostrou que as mulheres têm um nível de educação, de educação formal maior do que os homens. Entretanto, os salários no mercado de trabalho não são os mesmos, né? Nem a posição nos postos de trabalho. Então, me espanta parte do ativismo não acompanhar esses projetos, certo? Não compreender esse trabalho de articulação entre essas diferentes posições que o nosso mandato tenta construir, por exemplo, né? De pensar não só nas pessoas LGBTs como abstrações, né? Mas como pessoas posicionadas pelo gênero, pela classe social, pela etnia, raça, certo? Pela procedência. A articulação dessas posições de sujeito ampliam ou diminuem a miséria, então, portanto, nenhuma atividade, nenhuma política LGBT pode ser pensada sem pensar nessa articulação. A gente não pode pensar em LGBTQI nessa abstração, porque os negros pobres da periferia, LGBTs e travestis pobres e pretos estão muito mais vulneráveis. Muito mais vulneráveis. As mulheres lésbicas pobres são muito mais vulneráveis do que as mulheres lésbicas brancas universitárias, que cursam as universidades, as melhores universidades do país. Certo? A gente tem que levar em conta isso. E o nosso mandato busca articular isso o tempo inteiro, num trabalho ininterrupto. E um trabalho em que eu sou permanentemente difamado, insultado, caluniado todos os dias como forma de me fazer cansar, de me fazer desistir. Como Eliana disse aqui, acompanhar as meninas para saber o tanto de homofobia que elas enfrentam no trabalho e que as levam a desistir, também deveria sensibilizar para vocês para acompanhar o tanto de homofobia que eu sofro e de ataque que eu sofro para que eu desista desse espaço aqui, que é o único espaço de resistência LGBTQI+, que a gente tem, o alfabeto completo, que a gente tem aqui nessa casa. Então, eu acho que a gente, às vezes, cai no discurso do rancor, do ressentimento, da cobrança entre nós mesmos, que é, de alguma maneira, forma, a internalização da homo-lesbo-transfobia. A dificuldade de lidar conosco com solidariedade, com respeito, com, sabe, indulgência um pouco mais, com um pouco mais de tolerância. É sempre a cobrança, é sempre o ataque, é sempre a crítica entre nós mesmos. E percebemos muito pouco o avanço e damos muito pouco a mão nessa solidariedade e nesse avanço. Com isso, eu quero dizer que eu quero agradecer a cada um dos assessores do meu mandato, dos mandatos dos deputados, das comissões, os servidores das comissões todas que participaram, Patrícia em especial, que foi uma guerreira. Eu não vou lembrar o nome de todos aqui, porque muita gente trabalhou nesse seminário, e vocês não sabem o trabalho que dá nesse seminário. O trabalho que dá construir cada um, tudo aqui, tudo foi pensado com muito trabalho, sabe? Antes de começar o seminário hoje, eu estava nervosíssimo, eu estava tenso, não dormi, eu já durmo um pouco, e essa noite eu dormi nada, porque eu estava nervoso, e sempre que vai acontecer o seminário eu fico nervoso, entendeu? Porque é um trabalho construir isso e é um espaço de resistência, sobretudo nesse momento de ruptura democrática, nesse momento em que sequer garantia de eleições nós temos, no momento em que nós temos Lula como preso político nesse país e as pessoas tocando suas vidas como se nada tivesse acontecendo, no momento em que Marielle foi executada com 13 tiros e tem mais de 80 dias e nenhuma resposta foi dada, num assassinato, numa execução que poderia ter sido eu como vítima. Certo? Então, nós temos que pensar nisso, arregaçar as mangas e sermos mais solidários uns com os outros. Né? Como diz o poeta Renato Russo, nós não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. Os tempos das nossas vidas são muitos. O tempo de vida das travestis transexuais é um, o meu tempo como homem gay, cisgênero, nordestino, miscigenado, porque eu não posso sequer mais me identificar como negro, apesar de ter um pai preto, porque agora a negritude depende da melanina, da quantidade da melanina. Né, para determinados segmentos, você só é negro se você tem pele preta. Você já não pode mais se identificar com o lado negro da sua miscigenação. Então, esse tempo meu é outro. O tempo de uma mulher lésbica, branca, universitária é um. O tempo de vida de uma mulher preta, pobre, lésbica da periferia é outro. Nem todos têm direito ao envelhecimento, que o digam os adolescentes que se mataram. Nem todos têm direito ao envelhecimento, que o digam as vítimas de homo-lesbo-transfobia, dos assassinatos homo-lesbo-transfóbicos que acontecem nesse país, que fazem do Brasil o campeão de assassinatos de LGBTs. Nem todos têm tempo
têm direito à velhice, que os digam que se mataram de depressão, certo? Mas os que envelhecem, os que chegamos à velhice, temos o direito de políticas públicas de inclusão, temos o direito a recompor as nossas famílias, seja as nossas famílias biológicas, seja as nossas famílias de amigos. Os tempos de nossas vidas são muitos. E como diz Érico Veríssimo, na epígrafe de O Tempo e o Vento, não vamos desperdiçar o tempo, porque ele é a matéria-prima da vida. Muito obrigado a todos e todas.